A nossa reflexão começa no capítulo 4. Estaremos lendo o versículo 1 até o versículo 2, que nos diz a palavra do Senhor. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Nós falaremos aqui sobre os dois irmãos, Caim e Abel. Quem passa a estar sob o controle do pecado, jamais deixará de manifestar seus atos maléficos. É isso que logo iremos perceber nesse capítulo 4. Por desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. Tudo por influência de Satanás, que é a serpente. Mas agora o pecado não vem somente por Satanás. Passa a estar em Adão e Eva e vai se alastrando e tomando conta do coração dos seus filhos, como por exemplo aqui nós temos Caim, que deixou-se se influenciar pelo pecado. Note que em momento algum, na leitura de Gênesis 3, do 1 ao 4, a Bíblia deixa qualquer nuance, qualquer vestígio de que o pecado começa com Deus, de que o pecado vem de Deus. De maneira alguma. Todo pecado vem com o diabo e passa para o primeiro casal, que daí é herdado a natureza adâmica pecaminosa. Então o pecado entra no cenário humano através da própria serpente influenciando Adão e Eva. Nós podemos entender isto quando lemos, por exemplo, a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 15. Olha o que nos diz a palavra de Deus nesse texto bíblico, 1:15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então perceba que o diabo vem, através do desejo, desperta a Eva, através da sede pelo poder, pela fama, pela glória, leva essa mulher e Adão a pecarem, tudo por meio do desejo. E aí esse pecado se alastra por toda a humanidade. Nós podemos ainda, para confirmar isto, ler a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 7, versículo 8, que nos diz a palavra do Senhor: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto, sem a lei, estava morto para o pecado. O segundo pecado na Bíblia é muito sinistro. Nós temos o primeiro pecado no aspecto humano, Adão e Eva desobedecendo a Deus. Mas o segundo pecado que vai se alastrando, que domina o coração de Caim, é sinistro, patético, pois envolve o assassinato de um irmão. Na primeira cena do pecado, que a serpente procura levar Eva a pecar, na verdade, já é um pecado muito grosseiro. É um pecado contra Deus. Mas aqui nós temos um pecado contra Deus e contra um ser humano. É isso que a Bíblia descreve para nós. Então, queridos irmãos, nós podemos analisar que o pecado estava enraizado, dominando o coração de Caim, pois o próprio Deus procura desaconselhar ele a fugir da fúria do pecado, mas ele não obedece. No primeiro momento, o capítulo é aberto com uma expressão que denota a realidade da vida conjugal, a qual era marcada pela união sexual. Por isso que o texto diz que Adão conheceu a Eva, estava tudo bonito, estava tudo lindo. Então esse primeiro momento é maravilhoso, mas com o avanço do pecado, esse sexo que começa tão bonito, tão belo, depois ele vai se tornando vil por causa do pecado do homem.
Quando nós lemos, por exemplo, Gênesis capítulo 19, no versículo 5, você pode observar como o sexo já estava se deteriorando da sua pureza. Olha o que diz a Bíblia. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que o conheçamos. A princípio, no capítulo 4, verso 1, é dito que Adão conheceu a Eva. Não há pecado nisso. O sexo aqui é belo, é bonito. Mas com o pecado se alastrando, o sexo vai deixando a sua pureza, a sua beleza, o seu propósito específico. E muitos começam a fazer uso do sexo de modo ilegal, de modo contagioso, de modo horrível, desfazendo o princípio bíblico. Tudo por causa do pecado. É bom levar em consideração que a questão das mudanças de nomes que vão acontecendo no Velho Testamento, ela é tanto etimológica, mas também tem um sentido especial, porque volta-se para questões particulares. Caim fala aqui de adquirir. Uma coisa importante pode ser percebida em Eva. Ela gozava de comunhão com Deus, pois através de suas palavras, ela expressa um ato de fé. Ela diz: alcancei do Senhor um varão. Perceba que Eva tinha fé em Deus. Ela errou, ela pecou, mas ela ainda mantinha a sua verdadeira fé para com Deus. O nome Abel aqui significa sopro transitório. Nós temos aqui, nesses dois irmãos, uma representação de duas classes. A classe pastoril e nós temos a classe agrícola. É bom entender que o desentendimento aqui não se deu por causa das profissões, da cultura de cada um. Não, pois havia espaço para ambos. Na verdade, toda a questão pauta-se em uma natureza carnal dominada pelo pecado. Enquanto Abel procurava desenvolver uma vida de comunhão com Deus pelo lado espiritual, Caim, dominado pela inveja, obra da carne, vai cometer o primeiro homicídio. Nós temos nesses primeiros versículos um retrato que nos reporta para a sociedade de hoje, que deixa Deus de lado e, dominado pelo pecado, pela inveja, começa a cometer homicídios, começam a ver o sexo de modo totalmente contrário aos propósitos bíblicos. Tudo porque o pecado se alastrou. Aonde o pecado entra, aonde o pecado domina, a desgraça, a miséria, tudo está presente. Portanto, queridos, fujamos desse mal e procuremos viver em santidade, abandonando o pecado, como diz Hebreus 12:1. Coloque essa palavra no seu coração, que Deus nos abençoe para sempre. Amém.